Os números preocupantes da dengue. Goiás é o segundo estado com maior número de casos. No país, o aumento foi de quase 600% do ano passado para cá. O princípio de incêndio esvaziou uma escola hoje em Jataí. E o motivo seria um vazamento de um botijão de gás. Começa amanhã o saque de R$ 500 das contas do FGTS. Mais de 3 milhões de goianos têm direito de retirar o dinheiro. E o fenômeno que tem chamado muita atenção nesse período de seca, os redemoinhos. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Nessa quinta-feira estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Agora, 7h15. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição. E a gente começa falando do número de queimadas, que esse ano em Goiás já é maior do que em 2018. Só em Itumbiara foram mais de 10 mil focos de janeiro até agora. Em todo o estado, foram registrados quase 60 mil focos de incêndio, de janeiro até agora. O Cerrado tem sido castigado. Não há benefícios em queimadas, só prejuízos. Principalmente na fauna, em animais, por exemplo, que têm dificuldade de locomoção. E os prejuízos também, à atmosfera, que é pela emissão de gases poluentes, como gás carbônico, monóxido de carbono, metano. Como nesse incêndio aqui em Itumbiara. Do canavial, as chamas se espalharam para a região de mata. Esse é mais um incêndio que entra para as estatísticas do município. De janeiro até agora, foram mais de 10 mil focos de incêndio. 121 só no mês de setembro. No município de Cachoeira Dourada, também no sul do estado, um incêndio que começou no domingo, continuou durante a semana e atingiu 2 distritos. Uma grande área de matas, canaviais e pastagens foram destruídas. Uma queimada consome há dias parte do Parque Estadual da Serra Dourada, na cidade de Goiás. 3 mil hectares já foram consumidos. O parque possui ao todo 30 mil hectares. Em Caldas Novas, uma área de preservação ambiental de 10 mil metros quadrados foi queimada. Já em Goiânia, um incêndio atingiu uma área de vegetação ao lado da pista do aeroporto. Grande parte dos incêndios tem origem criminosa. Se for pego, vai ser preso por crime ambiental, pode chegar até 4 anos de reclusão, mais multa, E se for aqui na área urbana, em lotes, baldios, pode-se chegar a 2 anos de reclusão também. Pois é, e além das queimadas, os redemoinhos têm aparecido bastante também esse ano. Teve até aquele chamado redemoinho de fogo. Mas por que será que este fenômeno acontece tanto nessa época do ano? E mais, como agir se você estiver perto de um? Uma cena impressionante que chamou a atenção de trabalhadores rurais em uma fazenda às margens da rodovia no município de Turvelândia, sudoeste do estado. Olha lá, onde está a língua de fogo, lá em cima. O redemoinho de fogo foi durante uma queimada em uma palhada de cana. Ele se dá quando tem uma alta temperatura, alta nós estamos falando acima de 35 graus, e baixa umidade do ar, geralmente quando está inferior a 20%. Quando não está ventando, essa condição favorece a uma atração do vento num local que tem um aquecimento localizado. Como assim? Começa a puxar o vento, onde tem um aquecimento localizado, formando sim esse vento que foi atraído, formando um vento em espiral que vai subindo e aí sim se dá a formação do redemoinho. Como nessa época do ano tem muitas queimadas por causa do calor e a baixa umidade, os redemoinhos se tornam cada vez mais comuns aqui na nossa região, principalmente em lugares abertos como esse aqui. E até que chova, a tendência é que esse fenômeno se torne cada vez mais frequente. Essa semana foram feitos vários registros de redemoinhos, de fogo e de terra, dentro da cidade, inclusive. Esse foi em Goiânia. Esse outro foi registrado em um bairro da região norte de Rio Verde. Para os bombeiros, esse é um fenômeno comum, mas existe um alerta para os riscos de ficar perto de um desses. A pessoa jamais se coloque durante o combate ao incêndio numa região onde haja um combustível que possa ser queimado. Ou seja, eu não vou me colocar ali em cima da palhada, em cima da vegetação, porque se aquele redemoinho vier na minha direção, ele tem algo a queimar e acaba continuando aquele redemoinho de fogo.
Pois é, e a gente fica preocupado com essa seca, com a falta de água, né? O risco do rodízio de água continua para moradores abastecidos pelo rio Meia Ponte. A vazão voltou a cair. Para evitar o desabastecimento, o governo começou a usar até a água de represas que ficam perto do Meia Ponte. É desta represa, numa propriedade particular em Santo Antônio de Goiás, que vem o primeiro reforço para melhorar a vazão do rio Meia Ponte. A ideia é aproveitar até 30% da capacidade do reservatório, que é um dos mais próximos da estação de captação de água em Goiânia. A economia permite que você lá na frente divida. E fico até emocionado num momento desse poder contribuir com o pouco que a gente pode. O estado ainda não tem um balanço sobre quantos produtores rurais já concordaram em liberar água de represas para ajudar a evitar o rodízio. A princípio, são 70 reservatórios, mas o governo do estado acredita que os responsáveis por todos eles vão contribuir. Recebi de outros produtores rurais já que estão sendo cadastrados lá dentro da secretaria para que avancemos também na captação dessa água. Nós não queremos de maneira nenhuma fazer o racionamento de água. Mesmo com a ajuda dos produtores rurais, o rodízio de água não está descartado. No site da Saneágua, a medição feita hoje de manhã indicava que a vazão do rio Meia Ponte estava em 1.480 litros de água por segundo. De acordo com o plano de racionamento, se esse índice permanecer abaixo dos 1.500 litros por segundo durante 7 dias, moradores vão enfrentar o rodízio de água. Se diminuir ainda mais a vazão, não é possível e levar água para a cidade. Então não tem água disponível para nenhum tipo de desperdício. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente adotou mais uma medida para reduzir o risco da falta d'água. Agricultores que retiravam água do rio Meia Ponte das 8 da noite às 6 da manhã, agora terão 2 horas para irrigar a plantação. E Anápolis também está com o abastecimento de água comprometido. Sem água há 15 dias, abrir o comércio é quase impossível. Você vai manipular alimento, não tem como você estar manipulando, deixa de fazer, você está perdendo venda, né? Não é difícil encontrar comércio de porta fechada. E, sem ter o que fazer, escolas estão liberando os alunos mais cedo. Aqui em Anápolis existem 78 reservatórios, como esse aqui, que abastecem a cidade inteira. Hoje, moradores de 7 bairros estão sem nada nas torneiras. A Saneago disse que por causa do calor excessivo, na casa dos 35 graus aqui na cidade, o consumo de água aumenta. Por isso, alguns reservatórios estão completamente vazios. O problema do abastecimento se agravou com a explosão na subestação de energia no início da semana, principalmente na região leste da cidade. A expectativa é de que nessa noite, agora do dia 12 para o dia 13, de quinta para sexta, que nós tenhamos essa normalidade. Vamos acompanhar, né? Vamos aguardar. E olha, susto numa escola estadual em Jataí teve um princípio de incêndio. Vou chamar o Marcos Gouveia, que traz mais informações para a gente, que até a escola foi esvaziada, né, Marcos? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Os alunos e funcionários desse colégio estadual de tempo integral tiveram que sair às pressas, mas ninguém se feriu. De acordo com a direção da escola, o incêndio surgiu na cozinha durante o preparo da merenda, atingiu um forno e também as placas de PVC que cobriam o teto. A causa do incêndio é um possível vazamento da mangueira do botijão de gás. Mas de acordo com os bombeiros, a escola não estava com alvará de segurança contra incêndios em dia. Notificações tinham sido enviadas, mas apesar das pendências, os bombeiros acreditam não ser o caso de uma interdição da escola. Nossa equipe conversou com a coordenação regional de educação, com a coordenadora regional de educação de Jataí. Ela disse não ter conhecimento do vencimento do alvará, mas disse que a autorização de funcionamento estava em dia. E nós seguimos acompanhando essa situação e as aulas estão suspensas, devem voltar só na semana que vem. Luciano. O alvará não existe à toa, né? É um certificado ali de segurança que está tudo certo. Obrigado, Marcos. Olha, e as maneiras que os bandidos vêm tentando levar droga e também celular para dentro de presídio. Só que essa que eu vou te mostrar aí é nova. Celular escondido numa escova de lavar roupa. Olha isso, gente. O aparelho foi descoberto por servidores do presídio de Catalão. Fernanda Cristina, de 26 anos, ela tentou entrar com o celular escondido para o irmão, que cumpre pena por homicídio.
Com o detector de metais, os agentes então descobriram essa artimanha da mulher que foi presa em flagrante. E em Goianésia teve um outro caso parecido. Uma mãe foi presa tentando levar droga para o filho. Sorrislândia Bezerra de Santos, de 45 anos, escondeu a porção de maconha nas partes íntimas. A polícia foi depois até a casa dela e, veja só, encontrou mais droga. O filho da mulher aguarda julgamento por homicídio. Lá de saúde, agora o Ministério da Saúde divulgou os números atualizados da dengue esse ano e são alarmantes, aumento de quase 600% no país. E em Goiás, a situação é preocupante também na região do entorno, então eu vou chamar a Renata Gorga. Aquela coisa, né, Renata? A gente tem que ficar atento o ano inteiro, não só no período chuvoso. Boa noite. Pois é, Luciano. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. Goiás é o segundo estado brasileiro com o maior número de casos de dengue registrados. Segundo o Ministério da Saúde, foram 84 mil casos somente de janeiro a agosto deste ano, o que representa um aumento de 49% em relação a todo o ano passado. Aqui no entorno foram 58 mil casos. Águas Lindas de Goiás é a sexta cidade com o maior número de casos de dengue e também Lusiânia é a oitava. Por isso que é tão importante a gente frisar aqui a necessidade de todo mundo colaborar, fazer a sua parte para evitar que o mosquito da dengue ganhe espaço. E muita gente também acredita que durante esse período mais seco, mais quente, não corremos o risco de termos dengue, mas corremos sim, viu? De acordo com especialistas, o mosquito da dengue, o ovo que ele coloca, pode sobreviver por até 450 dias fora da água. Já deu para ver que ele é bem resistente e perigoso, né, Luciano? Bastante, né? Por isso esse alerta e por isso esse cuidado. Esses números são impressionantes e sempre alarmantes, né, Renata? Muito obrigado, bom trabalho para você. Agora, 7h26, rápido intervalo e a seguir, o Superior Tribunal de Justiça decide que uma obra de um resort em Pirenópolis não deve ser retomada. E ainda apreendido um carro recordista de multas. É esse carrão aí, ó. 7h29, de volta com uma decisão da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a paralisação da obra de um resort ali no centro de Pirenópolis. Eu vou chamar o Tiago Vieira ao vivo de Anápolis. Tiago, boa noite para você. Já há toda uma preocupação, né, em manter essa preservação histórica, mas nesse caso aí foi uma decisão em relação ao meio ambiente, preservação no meio ambiente. Exatamente, viu, Luciano? Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. Por conta do risco ambiental, a Justiça, então, recusou o pedido da empresa, mas acatou o pedido do Ministério Público de Goiás e restabeleceu a decisão judicial que determina a paralisação das obras do Eco Resort. Em 2016, foi ordenada a suspensão imediata das obras e, após pedido dos construtores, o Tribunal de Justiça de Goiás autorizou então a retomada. Bom, 2 anos depois, o Ministério Público ofereceu denúncia por crimes ambientais contra a construtora e tudo foi paralisado de novo. Na mesma época, o tribunal pediu para embargar as obras até que houvesse uma adequação do projeto. E aí a gente entrou em contato, então, com a empresa, que disse, Luciano, que acredita na decisão da Justiça. Claro, a gente segue de olho nessa história. Talvez indicando que vai recorrer ainda, né? Vai lutar juridicamente. Obrigado, Tiago. Olha, um carro importado com mais de 30 mil reais em multas foi apreendido hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Isso foi em Uruaçu, no norte do estado. São mais de 70 multas, a maioria por correr demais, dirigir falando ao celular e sem o cinto de segurança. O motorista tem 308 pontos na CNH, o suficiente para perder a carteira de habilitação 15 vezes. Um acidente com uma carreta carregada de combustível interditou parcialmente a BR-060 em Abadia de Goiás, sentido Goiânia. O motorista teria perdido o controle da direção. Os carros tiveram que passar pelo acostamento. A PM apreendeu em Mineiros 300 quilos de maconha e 7 pacotes de skunk, que é a versão mais forte da maconha. A droga estava num carro roubado na cidade. 2 homens foram presos e confessaram que levavam a droga do Mato Grosso do Sul para Brasília.
Começa amanhã, notícia para o bolso agora, o saque de R$500 das contas do FGTS. Mais de 3 milhões de goianos têm direito a retirar este dinheiro. Claro que aí tem muita expectativa para receber esse dinheiro. Dona Egilda aqui está falando que a senhora tem R$ 1.741,79. Então a senhora tem direito a sacar pelo menos R$500. Se eu sacar para mim vai ser bom, né? Já vai me ajudar bastante, né? Ajudar em quê? Pagar uma água, uma luz, um aluguel não pago, fazer a despesinha de casa, mas vai me ajudar bastante. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, quase 10 milhões de brasileiros devem usar o FGTS para pagar dívidas. E essa é justamente a recomendação dos economistas. Primeiramente, pague qualquer tipo de dívida que incorra um juro exorbitante. Então você vai pegar o seu cartão de crédito, vai pegar seu cheque especial. Se você tem algum débito, pague, salde essas dívidas. Por causa do saque do FGTS, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir 2 horas mais cedo. O banco também informou que vai abrir aos sábados. Aqui no estado, mais de 3 milhões de goianos têm direito ao saque do FGTS. E isso deve injetar na economia quase 2 bilhões de reais. A Priscila tem direito a sacar o valor nesta sexta-feira. E isso porque ela tem conta poupança na Caixa e faz aniversário em março, mas... Quero investir na casa, por isso que eu pretendo deixar lá. Pretendo financiar uma casa. Quem é correntista da Caixa, o valor será depositado automaticamente a partir desta sexta-feira. Agora, quem não tem conta na Caixa precisa ficar atento às datas do pagamento, que varia de acordo com a data de aniversário, e vai ser liberado a partir do dia 18 de outubro. É um dinheirinho bom e importante, né? Que entra aí na conta do trabalhador. Hora da nossa tradicional imagem do dia e hoje teve Marcha para Jesus em Ipameri, no sudeste goiano, como parte das comemorações dos 149 anos da cidade de Ipameri, já no caminho aí para os 150 anos, cidade importante para o nosso estado. 1.500 pessoas, segundo a organização, seguiram pelas ruas do centro da cidade, nessa que é a 8ª edição da Marcha para Jesus em Ipameri. E atenção, porque ainda tem mais programação para hoje. Daqui a pouco ainda tem show do cantor gospel Regis Danese. Quinta-feira chegando ao fim, Jornal Anhanguera, 2ª edição também. Agora com imagens de Luziane se despedindo de você, cidade aí do entorno que deu números importantes em relação à dengue. Muito obrigado, a gente se vê amanhã.